Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal Sala de Espera. Certamente você já se inscreveu no nosso canal, não é mesmo? Mas já acionou o sininho também? Então aciona, né? Aciona que é para você não perder os conteúdos que aqui estão e sempre tem coisa muito boa para você. Bom, final do ano tá chegando, né, pessoal? E a gente preocupado com as coisas do ano que vem, com os nossos desejos, com os nossos sonhos. E por isso, eu vou conversar aqui com uma pessoa muito especial. É o Dr. Nelson Spritzer. Dr. Nelson é mestre em cardiologia, é doutor em nefrologia e também especialista no manejo do estresse. É isso, Dr. Nelson? É isso. Mas não fica por aí? É só isso. Não fica por aí. Ele é pioneiro da programação neurolinguística aqui no Brasil e diretor da escola Consultoria Dolphin Tech. Dr. Nelson, seja muito bem-vindo. Que coisa boa estar novamente contigo. Então, assim, vindo ao Brasil, aqui nos dando a honra de estar conosco. O Dr. Nelson já não mora mais no Brasil. O Dr. Nelson está onde está? Eu moro nos Estados Unidos, na Qual Flórida. É a cidade? Na Flórida, em Sunny Isles Beach. Que legal. Então, seja muito bem-vindo ao Brasil, né? Obrigado. Dr. Nelson, vamos conversar hoje sobre essa coisa de chegar ao final do ano também, as pessoas começarem a fazer aquele balanço e adoecerem. É verdade. Depressão do fim do ano. Somatização, Dr. Nelson? É aquela síndrome, né? Nós temos duas festas de final de ano, o Natal e o Ano Novo. O Natal, as pessoas, não todas, uma parte fica mal, sofre, né? É engraçado isso. Deveria ser uma festa de celebração, de alegria, de confraternização, de harmonia da família. As pessoas ficam deprimidas, acirram as disputas. Nós viemos de uma fase ruim de relações familiares por causa da política, enfim, houve uma cisma, né, um problema, e algumas feridas não estão cicatrizadas, e esse Natal é uma incógnita, como que vão ser as relações familiares, e aqueles que não têm familiar para passar Natal, esses afundam mais ainda por causa da solidão, ou por causa do remorso, da lembrança, dos natais do passado, que não tem mais, dos pais que já se foram, dos relacionamentos desfeitos, etc. e tal. O Natal era para ser uma festa diferente, passa a ser, por muitos, uma festa de depressão. Uma festa que parece depressão. E o Ano Novo? O Ano Novo é uma festa que deveria ser outra celebração maravilhosa, né, de um novo ciclo, uma nova oportunidade, e vira uma festa de ansiedade, de preocupação. E, em geral, porque a pessoa olha para o que passou e não para o que vem. Ela olha para o passado. E a programação neurolinguística, ela exerce um papel preponderante nessas questões das doenças emocionais, né, Dr. Nelson? Ela é uma ferramenta para mudar. Para mudar. Né? Para aprender. A neurolinguística, eu costumo dizer isso, ela não substitui, ela não é nada diferente do que a gente já faz. Nós todos, desde que a gente nasceu até o último dia da nossa vida, nós vamos aprender. Nós somos seres que estamos aprendendo. Alguns aprendem pouco e demoram muito, e sofrem quando fazem esse processo. Outros aprendem muito rápido, são muito ligeiros, e aí têm resultados melhores. A neurolinguística acelera a aprendizagem. Ela é um boost, ela é um acelerador de aprendizagem. Basicamente isso. Ela ensina a gente a ter atalhos para a gente conseguir o que a gente quer. E essa coisa do coração, né? Então chega nessa época, a gente fica sensível, fica com o coração mais derretido e as doenças cardíacas também vêm à tona. Não é, doutor? É verdade. É que a gente tem várias cabeças, né? A gente pensa que só tem uma, mas não. A gente tem uma cabeça racional, lógica, né? Mais ou menos consciente, e temos uma cabeça emocional, para simplificar. Então, assim, a cabeça emocional ela é muito burra. As emoções não são inteligentes por definição. São uma resposta do ser humano primordial, lá do tempo do Australopiteco, o Paleolítico, né? Então, assim, é o homem das cavernas que tem dentro de nós. E aí, as emoções são o que sobrou dessa guerra do homem das cavernas, ainda está lá dentro.
tentando nos ajudar e muitas vezes nos atrapalhando. E o ser humano moderno, racional, ele tenta fazer as coisas funcionar de uma forma mais equilibrada e ele é sabotado pelas emoções. E existe esse conflito constante entre o racional e o emocional. Quando a gente fala em inteligência emocional, está muito badalado esse termo, na verdade isso é uma falcatrua, né? Estão te vendendo uma coisa falsa. Porque ou é inteligência ou não é emocional. Então, ou é emocional e aí é burro. A emoção é, por definição, burra. Aí alguém está nos assistindo e vai pensar assim, então eu não quero mais ter emoções, eu quero virar um robô. Não, mas as emoções são o tempero da vida. As emoções são a graça, são a parte divertida. Elas são perigosas, elas têm um problema. Em dose excessiva nos causam grande sofrimento. Então depende da intensidade, do contexto, da situação. Mas a mistura ideal é o ser humano racional e moderno, projetado ao futuro, e essas emoções primitivas tentando temperar essa nossa existência, que não é fácil, né? A nossa vida não é fácil. Como dizia o Roberto Carlos, o importante é que emoções, não é? Eu vivi. É isso aí. É isso aí. Mas, a gravação que a gente faz da vida são as emoções. As memórias são emocionais. E a gente curte isso. Só que tem que ter a dose certa. E o problema é que nós temos muito medo. E aí a gente está saindo de uma pandemia, né? Não é a primeira vez na história que a gente tem pandemia, já em Atenas, de 430 anos antes de Cristo, já teve a peste de Atenas, se não me engano, né? Depois a gripe espanhola, não sei mais o que, e agora nós saímos da pandemia da Covid, né? E o medo? Como é que fica o medo para a gente administrar tudo isso? E agora, como é que vai ser? Saímos, já dá para não usar máscara? Como é que vai ser a vida? Doutor Nelson. Os estudos mostram que tem dois medos que são os maiores medos da humanidade. Entre eles não está o medo da doença, o medo da pandemia. Não. Embora a gente, é tipo cachorro atropelado, né? A gente ouve barulho de motor e já fica meio ressabiado. Mas, na verdade, tem medos maiores do que da pandemia. Os dois medos. Medo de cair. Por incrível que pareça, é o maior medo de todos. Medo de altura. De queda? De cair. É um medo dentro da nossa genética. Então, em situações, a gente às vezes até tem pesadelos de queda livre. Sim. Que faz parte do processo do medo. E o segundo medo, quase tão importante como o medo de cair, é o medo de passar vergonha. É o medo de fazer algo e não ser aprovado pelo grupo. Sim. Que é ser excluído, que é ser expulso da caverna. Então, esses dois medos não tem competição, nem o da Covid compete com esse. E, na verdade, o medo de voltar à vida pós-isolamento é um grande medo que todo mundo enfrentando. Porque aí volta a socializar, e aí volta a trocar, e aí volta a se interagir e passar vergonha. E as crianças, como é que ficam com relação a esse medo, doutor? As crianças têm esses medos igualzinho, elas têm medo de cair e elas têm medo de passar vergonha. Só que as crianças, diferente de nós adultos, elas aprendem muito rápido, elas estão numa fase da vida em que elas têm curiosidade e elas não têm problema de errar muito. Elas erram e voltam e fazem de novo. Elas vão aprendendo com o tempo conosco, como modelos, a ter esses medos que a gente tem tão fortes. Mas elas aprendem muito mais rápido do que nós, elas superam muito mais rápido, elas se adaptam muito mais rápido. Então eu diria que dos grupos humanos as crianças são as que menos preocupam, desde que a gente dê boas condições para elas. Coloque num lugar seguro, saudável, protegido, né, que preserve o ambiente para que elas possam florescer e funcionar e aprender. Certa vez eu estava dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro, há muito tempo atrás já, e o diretor local na época era o Birajara Brits, e ele me dizia: Grace, aqui o maior problema que gerou essa situação desses internos é a miséria. Então, assim, chegando o final de ano, chegando essa coisa de a nossa vida no Brasil, né, essa dificuldade toda financeira que o nosso povo tem enfrentado, essa sofrência toda, doutor Nelson, isso adoece certamente o nosso querido povo.
a nós todos, né? Tu terias, assim, uma palavra para dizer para essas pessoas que estão buscando uma esperança, uma luz, Sim. com essa questão da materialização? O que tu está tocando é um dos maiores problemas que nós aqui no Brasil temos. É a escravidão. Vou definir bem para o pessoal entender. Nós não somos hoje não tem mais a escravidão como se tinha a escravidão pela cor da pele, etc. E tal. Existe uma discriminação, existe algum ranço daquele tempo. Mas hoje a escravidão que a gente vive é a escravidão mental, é a escravidão da capacidade de organizar as ideias. Então, o povo mais pobre, mais humilde, que tem mais dificuldade, eles são escravos da sua própria limitação. Eles não conseguem sair dessa área de mediocridade de pensamento, porque eles não têm como pensar diferente, não aprendem, e por isso eles não têm saída. E eles se perpetuam, eles, os seus filhos, os seus vizinhos, aquela cultura, ela tende a permanecer com pouca mobilidade social. Já grupos que têm, ou países que têm mais mobilidade social, onde uma pessoa humilde pode galgar etapas de desenvolvimento, tanto social como cultural, como educacional, o que eles fazem diferente do Brasil? Eles aprendem a pensar diferente de nós. Então a recomendação aqui é o seguinte: quando eu pergunto nós estamos aí, final de ano, desejos. Aí eu pergunto para um cidadão na rua, o que você quer? Ele me fala, pode me falar, tipicamente vai me falar o que ele quer ter. A maioria das pessoas responde possuir, ter. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma roupa, eu quero ter. Não importa o tamanho do ter, mas é ter. Ter dinheiro é ter. Tem gente que fala o que ele quer fazer. É um pouquinho melhor do que ter. Sim. Então, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer um curso, eu vou conhecer um lugar, enfim, é o que ele quer fazer. Vou casar, vou descasar, vou me mudar, é fazer. O fazer inclui um monte de ter, é maior do que o ter. Poucos tu vai encontrar que quando tu pergunta o que tu quer, ele responde o que ele quer aprender, se capacitar. É como que ele quer ficar equipado para fazer e aí ter. É muito mais inteligente e estratégico. Sim. E aí, isso pode continuar. E aí, raramente tu vai encontrar alguém que tu pergunta o que tu quer e ele responde o que ele quer acreditar para poder se capacitar, para poder fazer e aí ter. Olha a grandeza do que eu estou falando. Sim. Então eu diria assim, para o povo brasileiro, do mais humilde ao mais equipado, aprenda a querer se capacitar. Não fique focado, grudado, magnetizado no objeto do teu desejo. Não fique desejando só aquilo que você quer para o ano novo. Deseje algo que você quer aprender, se capacitar, entender, melhorar o teu equipamento como pessoa, aprender algo novo que você nunca fez antes. Aí você vai fazer coisas novas, aí você vai ter resultados novos. Esse é o caminho melhor que eu conheço para libertação dessa escravidão. Que inclusive, na verdade, o estresse gerado, né, por essa falta de recursos materiais, por essa falta de dinheiro, adoece todo mundo, né? É verdade. É um fator de adoecimento geral, né? Mas mudando um pouquinho o foco e não mudando tanto o foco do nosso trabalho aqui, você também é um analista de investimentos, né? Com o CNPI. Certificado. Tá. E por que, na verdade, tu deu uma girada? Porque tu é médico, né? É pioneiro da programação neurolinguística, e aí chegou num ponto onde você percebeu a questão emocional do pessoal que trabalhava com essa área financeira? Ou como é que foi isso? Antes da medicina, eu já trabalhava no mercado de valores. Eu, com 16 anos, eu já atuava na Bolsa do Extremo Sul. Sim. Dentro de uma corretora aqui do Rio Grande do Sul. Cheguei a ser, primeiro eu fui um vendedor de fundos, depois supervisor de time, depois gerente regional. Sim. E depois eu ia lá, eu era um cara que levava os papeizinhos lá no balcão de negócios, que era ao vivo, né? Naquela época era assim, aqui na nossa Bolsa do Extremo Sul. Depois eu entrei na medicina, continuei cuidando dos meus investimentos e depois aprendi programação neurolinguística
e voltei para me dedicar um pouco mais a entender o fenômeno da psicologia da manada. Como que funcionam os grupos humanos, as emoções de medo e de avidez, de desejo, de gana, a tradução melhor é greed em inglês, mas é gana, então assim, é medo e gana, né? Então a euforia. E essas emoções balizam o movimento do mercado. O mercado é um monte de gente com um monte de psicologias, que unitárias, juntas, formam a psicologia da manada. E a manada anda todo mundo que nem gado. E os analistas leem isso através dos gráficos. Os gráficos mostram o comportamento emocional do mercado. Eu, como estudioso de comportamento humano, neurolinguística, e também vindo da área do investimento, eu resolvi voltar para essa área e estudar melhor. E acabei me formando analista de investimentos CNPI e instrutor de várias corretoras do Brasil. Dei aula na XP, dei aula na Planner, dei aula na SWL, dei aula na nossa, na Intra, que veio para Porto Alegre, já foi embora, já nem sei se existe. Enfim, dei aula para várias aí. E a minha atração pelo mercado não é tanto no sentido de resultado, embora todo mundo que vai para o mercado quer resultado, mas a minha atração é a leitura da emoção. Sim. E como tirar proveito dessa leitura. E isso tem estratégias e a neurolinguística ajuda muito. E você faz essa consultoria online também? Faço cursos de formação em análise gráfica, todos os domingos eu tenho um grupo que me acompanha e temos uma live que a gente faz análise do mercado, projeção para a formação de carteiras e investimentos. 1 hora todos os domingos, análises, programando investimentos para a semana inteira. E dessa forma também ajudando para as pessoas enriquecerem. Exatamente. E aprenderem a gerir as suas emoções. Exatamente. Que, na verdade, esse pessoal que trabalha nessa área também é muito estressadinho, né, doutor? Muito. A maioria é bem doente. Então precisa mesmo. Bem atrapalhado. Me lembro da frase que tu sempre gosta de usar em aula, né? Que eu, pessoal, fui aqui a aluna do mestre, né? Que uma das frases, né, que tu joga assim, se você quiser voar como as águias, não ande com as galinhas. Lembra, doutor Nelson? Então, é por aí, né? Na verdade, a gente, em programação neurolinguística, também diz que os semelhantes se atraem, né? É verdade. Então, na verdade, a gente tem que buscar também a nossa turma, né? Nos enturmarmos. E se você não está satisfeito com a tua turma, vai atrás para até encontrar uma que você fique satisfeito. Doutor Nelson, eu não tenho como te agradecer a generosidade de vir aqui, né, passar em Porto Alegre e conversar com a gente, doutor Nelson. Estava com muitas saudades mesmo de ti e quero te deixar o convite, assim, avisa pra gente, ou se não me diz, vou mais ou menos tal época, que daí eu entro em contato, com porque muito prazer. O nosso pessoal muito aqui prazer. De casa, o nosso pessoal da internet vai adorar te ver também. Muito obrigado. Muito obrigada pela entrevista, doutor Nelson. Um beijo para você que esteve conosco e não se esqueça, nossos programas sempre vão ao ar, sempre tem vídeo novo no canal, às 21 horas de quartas-feiras. Um beijo e até a próxima. Tchau!